E aí, São Paulino, São Paulina, como você tá? Tudo certo? Ontem a gente teve a primeira grande vitória do São Paulo, né? 4-1 diante da Portuguesa no Morumbi. Tivemos vários destaques, né? Os novos reforços foram muito bem. O David, Pedrinho, Wellington Rato, o Galopo, artilheiro da temporada, né? Por incrível que pareça, jogando uma posição nova, um falso 9 ali. A dupla de zaga muito firme, né? O Beraldo jogando muito bem. Então a gente tem bastante coisa pra gente falar aqui nesse pós-jogo de São Paulo e Portuguesa. Bom, logo no primeiro tempo já dá pra gente notar algumas semelhanças e diferenças do primeiro jogo do Paulistão, o primeiro jogo no Morumbi, que foi contra o Ituano. Então assim, a Portuguesa também, que é um time de baixo escalão, ficou mais truncada na defesa, buscando mais o contra-ataque. Mas diferentemente do Ituano, que também teve essa postura, a gente não ficou tanto naquele posse de bola inútil, né? Aquela bola para trás, que recua, não dá, recua, aquela falta de coragem, de criatividade mesmo, né? A gente acabou tendo mais eficácia nesse jogo, a gente teve mais passes verticais, mas não aqueles passes, né, de camisa 10 ali que deixa o atacante na cara do gol, mas assim, passes que não são totalmente inúteis, né? Passes um pouco mais verticais, aquela um pouco mais de fome mesmo para fazer gol, né? Principalmente os estreantes, né? O David, o Wellington Rato, aquela fome mesmo de querer ir para cima, né? Apesar de não ter a melhor qualidade do mundo, pelo menos a força de vontade vale ressaltar, né? Então, e aos 37 minutos, saiu o primeiro gol de São Paulo. A gente, através de um escanteio, né, a gente enfatizando um pouco a importância de ter uma bola parada eficaz, né? Então, assim, quando o jogo tá muito truncado, tá muito defensivo, tá difícil de criar jogadas, a bola parada é uma ótima alternativa. E faz quanto tempo que a gente não vê um gol de escanteio, um gol de cabeça? Então, assim, há mudanças que teve, né? O cobrador mudou, o Nestor, que não é muito qualificado para bater bola parada, e acabou trocando com o Wellington Rato, que tem um pouco mais de qualidade, e acabou batendo certinho na cabeça do Luciano, que mandou para dentro uma bola indefensável. Então, assim, quando o jogo tá muito apertado, tá com pouco espaço, a bola aérea é sempre importante pra gente mudar um pouco, desenrolar um pouco o jogo e obrigar o adversário a se soltar. Então, assim, foi um lance novo pra gente, né? Um pouco novo, a gente não vê há bastante tempo, mas que acabou mudando um pouco o estilo da partida. E o Galopo também, né? Que tá numa nova posição. O Galopo tá fazendo uma função ali de falso 9, substituindo o Caleri que acabou sentindo um pouco e acabou sendo poupado para o jogo de domingo. Então o Caleri que está treinando nessa nova posição já há algum tempo, tem um cabeceio, tem uma finalização muito boa, de acordo com o próprio Rogério Ceni falando mesmo na coletiva. Então ele foi escolhido para substituir o Caleri enquanto a gente não tem novos reforços na nossa disposição. E então no primeiro tempo ele acabou ficando um pouco perdido, acabou ficando meio sem onde ir, acabou, porque assim, é um cara que joga no meio-campo, acaba sendo jogado assim por ataque como referência ali no ataque, na área, é um pouco complicado mesmo, mas mesmo assim ele acabou chegando um pouco de mais facilidade conforme o decorrer do jogo. E para finalizar o final do primeiro tempo, ao final, aos 44 minutos assim, o Pablo Maia acabou recebendo o cartão amarelo, né, para variar um pouco. Um cara que, coitado, no esquema do Rogério Ceni ele recebe toda a responsabilidade defensiva. Se ele não estiver ali, é todo mundo contra os zagueiros e é isso. A gente não tem um esquema defensivo no meio de campo. Mas assim, acabou recebendo um cartão amarelo e eu achei que ele ia acabar saindo no segundo tempo, mas a gente consegue falar um pouco mais depois. Agora, partindo para o segundo tempo, que foi um pouco mais interessante, muito mais interessante, até porque obrigou a Portuguesa a sair do campo de defesa, então automaticamente gerou mais espaço para a gente começar a tocar bola, ser um pouco mais efetivo. Tivemos várias anotações no segundo tempo, vários gols, várias substituições, que o Rogério demora bastante para fazer. Então, aos 47, logo no comecinho do segundo tempo, o Luciano já entrou com aquela fome desnecessária dele, muitas vezes desnecessária, e acabou fazendo duas faltas ao mesmo tempo e recebeu o cartão amarelo, totalmente desnecessário. Aos 58, saiu-se o primeiro gol do Galopo, com uma bela jogada do David, tirou 3 ali
E é o famoso ponta que o Rogério tanto insistia e aí acabou calando a nossa boca. A gente que não tinha tanta expectativa no David, mas tá fazendo ótimas partidas até aqui. E tá fazendo a função ali do ponta que tem que fazer. Ele é forte, ele é até que rápido. Acabou tirando 3, meteu pro meio da área e o Galopo ali muito bem esquematizado, né? Na hora certa, no lugar certo, acabou fazendo o gol e já alcançando a artilharia do São Paulo, com 2 gols em 2 jogos, pouquíssimos minutos. Então já dá pra ver que o cara não é um pereba, sabe? A gente tem que avaliar mais ele em outras posições, mas pô, o cara tem que ter mais minutos no jogo. E aos 78 minutos, teve outro gol do Galopo de pênalti, sofrido pelo Nestor. O Nestor que dessa vez, finalmente, adoro que cale minha boca, jogou melhor, jogou pra frente, jogou com o meio campo mesmo, né? Teve alguns erros de finalização, que é o principal erro dele, mas mesmo assim conseguiu desenrolar mais, teve uma saída de jogo melhor, ele que recebe dos atacantes, né? Ele e Pablo Maia. Então, assim, um outro jogo, a gente vai falar um pouco mais sobre nas notas individuais, mas teve outra, sabe? Se ele fosse um pouquinho mais forte, ele aguentaria o tranco do pênalti, mas ele acabou sofrendo a falta ali e acabou sendo pênalti. O Galopo, que já cobrou contra o Atlético Goianiense na Sul-Americana, acabou deslocando o goleiro muito bem. E, de acordo com o Rogério na coletiva, ele falou depois que o Ayrton Rato e o Galopo estavam os escolhidos ali para bater o pênalti, caso acontecesse um. Então o Galopo foi escolhido ali, deslocou o goleiro muito bem. E é um ótimo batedor de pênalti até agora, né? Bateu 2 e com muita qualidade. Então, assim, mais uma vez, infelizmente, talvez ele não vai ser... A gente vai falar um pouco mais sobre o jogo de amanhã, mas infelizmente ele talvez não vai ser relacionado contra o Corinthians. Mas enfim, é um jogador que tá mostrando bastante qualidade, ele tem que ser titular, tá começando a mostrar que quer ser titular, tem que ser titular, desempenha várias funções. Então, fez uma ótima partida. Né? Aos 87 teve o gol da Portuguesa, já estava com o Lisieiro em campo, a gente vai falar sobre as mexidas depois, mas o Lisieiro que fez uma jogada ali, cruzou bem mal feito e acabou gerando um contra-ataque e automaticamente com um tanto de erro de posicionamento, né? O Orejuela estava lá na frente, estava lá, sabe? Então assim, acabou ficando um 3 contra 3 e automaticamente um contra-ataque muito forte, o Beraldo não conseguiu acompanhar. E o Rafael até encostou um pouco na bola, mas a batida foi muito bem feita. Então eu não culpo muito o Rafael no lance do gol, mas acabou ficando 3-1 por enquanto. Aos 85, teve o cartão amarelo para o Marcos Paulo. O Marcos Paulo que entrou ali mais pro finalzinho do jogo, tá precisando de muito de ritmo. Então assim, não teve tantas oportunidades, mas assim, é o que menos teve oportunidade no esquema do Rogério. Mas entrou e acabou recebendo um cartão amarelo. E aos 89 teve o gol do Pedrinho, bem no finalzinho. O Lisieiro acabou querendo inventar, dando uma letra. Aí perdeu a bola, recuperou, tocou pro Pedrinho. E o Pedrinho, muito rápido ali na ponta esquerda, acabou entrando no lugar do David. E finalizou muito bem uma pancada ali. E acabou fazendo um quarto gol. E 4-1 São Paulo e Portuguesa. E foi isso. O jogo foi muito truncado no primeiro tempo, começou a soltar mais no segundo tempo, mas mesmo assim o que vale é a vitória. Agora o próximo jogo contra o Corinthians, muito mais difícil, então por enquanto foi por isso que aconteceu no jogo. Bom, agora falando um pouco mais individualmente dos jogadores, né, começando pelo Rafael, que não foi tão utilizado assim igual contra o jogo contra o Palmeiras, mas aquilo que foi exigido, boa parte do que foi exigido, acabou catando. E a única chance mesmo, claro, de fazer uma bela defesa, acabou tomando gol, né? Uma bola bastante difícil, ele acabou até relando. Então, assim, eu não boto toda a culpa no Rafael, acabou sobrando quase um mano a mano ali um pouco, né? O Beraldo acabou errando um pouco do posicionamento, o Orejuela estava lá na frente, então acabou fazendo esse esquema um pouco errado na hora do contra-ataque, não pode dar tanta liberdade e acabou tomando gol, né? Eu não culpo muito ele, mas é o melhorzinho assim dos 3 goleiros, igual a gente sempre fala aqui. É um goleiro que não é aquele excelente com os pés, né? Tanto que apertou bicão para frente, mas o que importa é ele dentro das 3 traves ali, com a mão mesmo, igual um goleiro tradicional tem que se fazer, óbvio. Se ele tiver a qualidade com os pés,
melhor ainda, mas o que vale mesmo, o que vai identificar para mim uma nota de um goleiro, vai ser o que ele faz com as mãos. Então, assim, acabou sofrendo um gol de bobeira, mas de modo geral acabou defendendo aquilo que podia. E agora partindo pro lateral direito, o Orejuela, que coitado, ele tá faltando confiança mesmo, o Rogério mesmo falou isso. Os dois já trabalharam juntos na época do Cruzeiro. Então, assim, é um cara que parece que lembra muito dos erros do passado, não tem tanta confiança assim e acaba se prejudicando. Então, mas assim, defensivamente é tenebroso. É um cara que eu tô com medo mesmo contra o Corinthians, de acabar pegando um Yuri aberto ali na esquerda, um Roger Guedes, um Romero, e acabar uma atuação tenebrosa defensivamente. Acabou lá na frente fazendo 2, 3 passes importantes, mas é um cara que claramente tipo, briga com a bola, sabe? É um cara que tropeça e vai, bola passa debaixo do pé e vai indo, dá um passe ou outro ali, mas defensivamente, com a bola em si, é tenebroso. Na zaga, o Alan Franco e o Beraldo, vou falar de modo geral dos dois, assim. Uma dupla muito consistente, principalmente o Beraldo, né? Dá pra perceber que o cara tem qualidade com a saída de bola, né? O zagueiro construtor é o que mais tem ênfase no passe, né? Alguns lançamentos, alguns passes importantes. Pena que ele acabou jogando ali do lado do Orejuela, não tem tanta opção assim pra jogar do lado. E o Alan Franco, que a gente percebe assim, que não é um zagueiro tão forte, tão alto, mas mesmo assim consegue dar muitas trombadas e acabou dando uma trombada com o cara ali na linha de escanteio. E o cara caiu em cima da bandeirinha, enfim. Mas é uma dupla de zaga bem forte, assim, acho que o Beraldo vai receber algumas oportunidades, até porque é um dos únicos zagueiros que a gente tem que é brasileiro, né? Então, para não ter essa obrigatoriedade de todos os zagueiros têm que ser titulares, tem que ser estrangeiros, né? E tá vindo com alguma opção. Mas basicamente foi isso, tirando o erro no contra-ataque da Portuguesa, que pegou eles um pouco de surpresa. Mas de modo geral foi muito bem, foi muito consistente. Acho que foi um dos destaques do jogo, foi a dupla de zaga. E o Wellington, que depois foi substituído pelo Lisieiro, falando de modo geral dos dois, o Wellington que é aquele mesmo esquema, chega muito na linha de fundo, consegue atacar, é um Reinaldo um pouco mais veloz, assim, cruza bastante parecido até eu acho, mas não comprometeu, não fez grandes atuações assim, então de modo geral foi ok, né? E quem entrou no lugar foi o Lisieiro, justamente para poupar o Wellington para o jogo de domingo. O Lisieiro, até porque o Caio Paulista, que foi anunciado hoje mesmo, agora há pouco, não foi relacionado para a partida, não deu tempo de regularizar tudo bonitinho. Então o Lisieiro acabou entrando no lugar dele. O Lisieiro que entrou meio desanimado, meio morto, mas acabou dando uma assistência de certa forma no final do jogo, mas concedeu o contra-ataque. Então, nota 5, vamos dar assim, de modo geralzão. Acabou dando uma assistência, meio morto e tal, deu o contra-ataque. Então, assim, é um cara que chegou para ser reserva do lateral esquerdo e nem isso vai ser. É um cara do meio campo, foi improvisado pelo lateral esquerdo, vai ser reserva do lateral esquerdo e nem isso vai ser porque o Caio Paulista acabou chegando. Então, um cara que realmente está tendo que buscar outro mercado em outro lugar, porque aqui não vai ter muito espaço. Bom, agora falando do meio de campo, começando pelo Pablo Maia, que eu achei que ia sair no segundo tempo ali, apesar do cartão amarelo, podia dar mais minutos pro Luan, mas enfim, é um cara que sofre muito com o esquema, acaba ficando somente ele da parte defensiva, porque o Nestor não é muito de defender, né? Então acaba sobrando tudo para ele, e se ele der uma movimentada diferente, um pouco mais avançada, acaba sobrando tudo e acaba gerando contra-ataque, igual foi o gol da Portuguesa, onde eles ficam cara a cara com os zagueiros. Então, assim, é um cara que sofre muito. Eu acho que o esquema de São Paulo em si mesmo tem que ser de 2 volantes, né? Ou ele, o Mendes, ou o Luan e o Mendes, ou enfim, o Nestor não é muito um segundo volante. E falando sobre ele também, o Nestor que teve uma atuação bem melhor do que as últimas partidas, mas é aquele cara, né? Apesar, tipo, de meia dúzia de partidas, de uma dúzia de partidas, ele faz boa. Então, acabou sendo essa a partida boa dele. Deu passes mais verticais, teve um pouco mais de coragem,
mas eu ainda acho que é um cara muito fraco fisicamente, é um cara que não dá trombada, não desarma, sabe? Então eu particularmente, no meio-campo de São Paulo, sabe? Igual tem vários meio-campos bem fortes, assim, inclusive contra o Corinthians mesmo. A gente vai pegar uns melhores meio-campos, assim, do Brasil, que tem bastante gente no meio de campo. Então o Nestor é um cara que precisa fortalecer, porque acaba sofrendo bastante contra times um pouco mais fortes. Mas, de modo geral, nessa partida ele acabou indo bem melhor, sim, teve passes bastante importantes. Mas pela expectativa que a gente bota nele, ele não vai cumprir tão cedo, sabe? Precisa de mais amadurecimento, precisa de orientação. Mas, enfim, ele acabou sendo substituído aos 81, bem no finalzinho mesmo, acabou entrando o Marcos Paulo, que diz o Rogério Ceni na coletiva, que é um camisa 10, eu acho que é o único cara que é o camisa 10 do time, sabe? Tem bastante talento, mas peca um pouco na parte física, né? No condicionamento, no ritmo, sabe? De ter o mesmo ritmo durante muito tempo. Mas é um cara que é o camisa 10, né? Talentoso ali. Então vamos ver, é um cara que parece os mais talentosos do time, diz o Rogério. Então assim, mas a gente não viu muito ele teve poucos minutos de jogo até agora, mas dá pra ver que tem um toque diferenciado ali e tudo mais. E também acabou recebendo cartão amarelo. Enfim, uma atuação apagada, sabe? Deu pra gente ver pouco dele, o pouco dele acabou recebendo cartão. Então, assim, é um cara que eu acho que merece algumas partes específicas, começar jogando, entrar no segundo tempo, a gente ter um pouco mais de noção da forma que ele joga. E o Luciano, né, o nosso realmente camisa 10, acabou jogando melhor, né, um pouco apagado, continua um pouco apagado, pega às vezes muito na bola, mas não dá muito aquela desarmada, enfim. Mas mesmo assim, em alguns momentos acaba dando um passe diferenciado que clareia o jogo. Mas é um cara que jogou mais próximo da posição dele, posição não, função, que ele jogava na temporada passada. Ele às vezes trocava um pouco com o Galopo, ele um pouco mais para frente, o Galopo um pouco mais na posição dele, mais pro segundo tempo, né, isso. Mas de modo geral fez o gol, né, o gol de cabeça, importante, firme. Acabou saindo um pouco, parece com a mão na coxa, enfim, mas parece que não é nada demais não. Mas é um cara que a gente espera muito mais, com a camisa 10 de São Paulo, igual ele mesmo disse, é muito pesada, então a gente espera bastante dele, muito mais. E, enfim, precisa de ritmo de jogo, é um cara que está melhor fisicamente, então a gente espera bastante dele, que desempenhe bastante, bem melhor. E acabou saindo aos 81 minutos também, e entrou o Juan. Juan, não tem muito o que falar, né? É um cara que joga lá na frente, eu acho que aí o Galopo acabou recuando mais, o Juan ficou um pouco mais para frente. É isso, é um cara que não desempenha aquele papel importante, nossa, a gente precisa do Juan, é um cara mais do mesmo, só para substituir ali, o jogo acabando já. É um jogador que a gente tem bastantes outros na característica, que desempenham bem melhor, mas é um cara que o Rogério insiste bastante, né? A gente vê ele entrando bastante no decorrer dos jogos, mas nada demais, um jogador comum. Enfim, no meio campo foi isso. Eu acho que a gente tem qualidade para a gente qualificar mais esse meio campo de São Paulo, mas de acordo com o Rogério tá tudo certo, então a gente vai torcendo para que esses jogadores vão desempenhando o melhor deles. Bom, agora falando sobre os atacantes, começando pelo Wellington Rato, que novamente fez uma partida excelente, né? Teve uma caída de desempenho um pouco contra o Palmeiras, mas voltou a ter um desempenho bastante positivo agora contra a Portuguesa. Deu assistência para o Luciano no primeiro gol aos 37 minutos. Mostrou que tem qualidade muito melhor que a do Nestor em bola parada. Tem uma qualidade de bater na bola bastante qualificada. E acabou coroado com essa assistência do Luciano numa cobrança de escanteio. Fora a fome que ele tem, né, que a gente cobra muito aqui. A fome que ele tem, o desempenho físico dele, consegue atuar em várias funções. O Rogério mesmo disse que ele consegue atuar no meio campo também, na posição ali mais para o Luciano. Canhoto ali na ponta esquerda, na ponta direita, acaba cortando, finalizando algumas vezes. Então, um cara bastante interessante, eu acho que é o reforço mais consolidado, mais sólido, que tem uma regularidade positiva muito boa.
E, de modo geral, muito bem mais uma partida. Então a gente está botando cada vez mais expectativa sobre ele. E acabou saindo para a entrada do Luan aos 69 minutos. O Luan que tá tendo um pouco mais de minutos em campo, teve aquela história essa semana que ele tava de saída para o Palmeiras, muita gente falando, ou de saída por si próprio, após algumas postagens polêmicas dele, não polêmicas, assim, geram várias interpretações, e acho que foi importante sim ele entrar, justamente para provar que tá tudo bem, tá tudo certinho entre ele e o São Paulo. E é um cara que mais não tem tanta mobilidade, é um cara mais de defesa e de desarme, acabou juntando esse meio campo com o Pablo Maia. Então o time, após a entrada do Luan, ficou cada vez mais defensivo. Defensivo não, mais parado, mas né, um meio campo não tão armador, tão chegado na frente. Mas o Luan é um cara importantíssimo, deve ser um jogador que deve entrar mais vezes, justamente para substituir o Pablo Maia e jogar com um segundo volante ali, o Mendes ou o Gabriel Neves, que seja. Mas é um cara que deve ter mais minutos em campo. E agora o nosso 9, né, o nosso novo 9, o Galopo, que acabou atuando nessa nova posição, esse falso 9. Um pedido do Rogério Ceni, conversou com ele, né, a posição preferida dele, mas ele acaba se qualificando ali para jogar de falso 9, justamente pelo cabeceio positivo, boa finalização. No primeiro tempo acabou sendo muito perdido, mas no segundo tempo acabou trocando um pouco de posição com o Luciano e acabou sendo coroado com 2 gols, um de pênalti, um pênalti excelente e uma boa entrada na área ali com uma grande jogada do David. E o David mesmo, a gente falando aqui, teve essa grande jogada no primeiro gol do Galopo. É um cara forte, mais uma vez o Rogério mostrando pra gente a necessidade que a gente tinha de um jogador como ele. É um atacante forte, não muito velocista, não é um centroavante, mas também não é um ponta, mas é um cara bastante interessante. Igual, ele driblou 3 caras ali na base da força mesmo, da velocidade. E assim, é um cara que é importante justamente contra o próximo jogo contra o Corinthians. Eu acho que é importante ter jogadores com essa característica, mais forte fisicamente. Então a gente realmente deve abaixar um pouco a bola pro Rogério Ceni, que a gente estava um pouco desconfiado, né? Um cara que não fazia gol há 10 meses, agora já tem um gol e uma assistência. Então é um cara que tá mostrando a diferença de um ambiente novo, né? Não fazia gol há 10 meses no Internacional, em 2 jogos aí, 2, 3 jogos, faz um gol e uma assistência, sabe? Então é um cara bastante positivo, tá agregando muito no elenco e acabou saindo aos 69 minutos também para a entrada do Pedrinho. O Pedrinho que finalmente foi coroado após várias apresentações positivas, foi coroado com gols, 89 minutos. Então assim, é um cara que deve entrar mais no segundo tempo, não deve ter aquelas oportunidades de começar jogando. Então o Rogério mostrou isso bem claro, entrou, sabe, o Pedrinho entrou com mais facilidade aos segundos tempos, né, nas últimas partidas e nessa partida, e acabou sendo coroado com gol, né? Tem story da namorada dele, acabou chorando lá no estádio, sabe, uma emoção muito grande. Então é um cara que merece, e eu acho que vai ter uma grande trajetória durante a temporada pelo São Paulo. Bom, e foi isso, espero que você tenha gostado, deixe seu like, seu comentário, a sua sugestão aqui pra gente melhorar cada vez mais o conteúdo e o cenário mesmo, a questão de vídeo, para ser mais perceptível para vocês. E a gente volta amanhã mesmo, fazendo um pré-jogo contra o Corinthians, apresentando novas novidades, que hoje mesmo saíram algumas novidades sobre o São Paulo no mercado da bola, enfim. Então espero que você tenha gostado, deixe sua sugestão aí pra gente. Você sabe tanto que é difícil a gente que está começando aqui, trazendo conteúdo para vocês. Aqui ó, tá tudo bonitinho, anotadinho aqui para vocês, trazendo informações. Então espero que você tenha gostado. E é isso, muito obrigado e tamo junto.